reativando aqui minha academia nesse quarto. É um quarto, puramente quarto da casa do meu filho. E agora reativando para treinar. Então vamos lá. Nós estamos em 2020, no ano de 2020. Se voltarmos até o tempo de Adão, desse tempo 2020, vai dar 6.000 anos. Se nós voltarmos do tempo de Jesus, que a gente entende o cristão como anos zero, né? O cristão, os muçulmanos não. Os muçulmanos têm outro calendário e o ano zero consta quando, segundo eles lá, Maomé ascendeu lá de onde hoje é o Domo da Rocha. Mas na verdade ali foi aonde Abraão levou Isaac para ser imolado, né? Oferecido a Deus. Deus fez um teste com ele e ele passou. Ele ia enfiar um punhal no filho, seu único filho. E ali é o Monte Moriá, aonde milagrosamente Davi comprou do Jebuseu Araúna esse terreno. Ele queria pagar, ele não queria dado de graça não. E foi aonde se construiu o primeiro templo, que é o Templo de Salomão. Templo de Salomão. Então você volta 6.000 anos atrás, nós temos Adão. Aí você tira 500 anos, ou seja, 5.500, aonde vem a figura de Jó, em Uz, não em Ur. Ur é de Abraão, em Uz, que segundo consta é na Jordânia, por aí pela Jordânia. Em Uz, Jó, os sofrimentos de Jó, a paciência de Jó, e você vai ver o livro da Bíblia antes de Salmos, né? Aí se você voltar aí, por exemplo, vamos ver, 4.000 anos já aparece Abraão. Abraão aparece uns 4.000 anos. Então, se formos contar de Jesus, vai ser menos 2.000, vai ser a 2.000 anos, né? Mas vamos contar de agora. Em 4.000 anos atrás, 5.000 anos vamos para Noé. 4.000 já vamos para Abraão. E passado um tempo, 3.800, 875, 800 qualquer coisa, já temos José no Egito. 3.445 já vai aparecer a figura de Moisés. Eu estou descrevendo a trajetória que narra a Bíblia, mas a Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, né? E levou um período de 1.600 anos, na verdade 1.500 a.C., passou-se 500 anos, aí foi feito o Novo Testamento, né? Jesus no ano 33, daí o apóstolo Paulo, 50, aí passados esses 500 anos de espaço entre Malaquias, o último profeta, que é o selo do profeta, aí vai até 100 anos, né? No período de 100 anos, escrito até acaba no Apocalipse, e enfim, aí vai dar 1.600 anos. Nós temos aí a Bíblia escrita nesse período, entre 1.600 anos. É um tempo, mas considerando que foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, em lugares diferentes, cultura diferente, em tempos diferentes. Dizer, não podemos dizer que foi no mesmo tempo que um imitou o outro, são totalmente lugares diferentes, tempos diferentes, entendeu? Então aí você vai ver que é um milagre de Deus que ela chegasse até aqui, tá? A Bíblia tem cerca de 30 e poucos, 31.000 versículos e mais 10.000 capítulos. A católica tem mais, né? A católica tem mais. A católica, se eu não me engano, tem 35.000 versículos e 1.300 e qualquer coisa
capítulos. Ou seja, tem mais livros, mas esses são os livros apócrifos, que a gente não consta, né? Então deixa eu fazer aqui para não esfriar muito. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Enfim, hoje as igrejas não estão mais passando estudos, geografia bíblica, os acontecimentos narrados na Bíblia, que veio da Mesopotâmia, que é a Mesopotâmia, região entre os rios, né? Meio, Tâmia, terra entre os rios. Aonde tem a Babilônia, ali por ali Ur dos Caldeus, aonde aparece, a Bíblia não fala deles, os sumérios, que inventaram a escrita, a roda, até o tempo e outras coisas mais. Aí vem os assírios, vem Nabucodonosor, né? Vem vários personagens e povos daquela época. Mas o povo, ele chega na igreja, senta, ouve um pastor pregar uma pregação patética, porque ele preparou aquela pregação, mas se perguntar para ele essas coisas, ele não sabe. Porque o salário dele é cerca de 3 mil e pouco, às vezes, 4. Não está preocupado. Ele faz um negócio, só que o povo gosta disso. O povo gosta de ser, como é que se diz? Não enganado, mas só daquilo e aquilo mesmo. Entendeu? Não é uma coisa que eles buscam e acordam pensando onde é Cesareia. Porque Cesareia de Filipe. Quem é esse Filipe? É o que seguia Jesus? Não, é filho de Herodes, entendeu? E por que Cesareia? Cesareia vem de César, onde ali tinha jogos, pessoas peladas fazendo jogos, tipo Olimpíadas, tinha um jockey para corridas de cavalo, tinha um teatro, tudo coisa, era uma pequena Roma. E você vai ver em Cesareia o aqueduto que trazia água potável para lá. É uma cidade também de idolatria, entendeu? Muita idolatria, afinal de contas, dos romanos, Grécia, todos aqueles deuses, que os gregos, eles adoravam os mesmos deuses que a Grécia. Então, se você for ver, onde fica isso? Você confunde uma coisa com a outra. Cananeia, a mulher era de Cananeia porque era dos cananeus. Na verdade, Israel era para ter dominado toda a Cananeia. Todos os cananeus tinham que ser tudo estipado. Mas, enfim, não fizeram isso. Teimaram com Deus. Já a boda de Caná é outra história. Então, quando você vê coisas como assim, em Gabaon tem o santuário pagão, mas também tem o tabernáculo, que é a tumba de Samuel. O sol parou em Gibeá, que a gente fala Gabaon, mas Gibeá, né? O sol se detém em Gibeá, a lua em Ajalon. Em Hebron nós temos a cova dos patriarcas, o domo da rocha, onde eu já falei, que é onde era o Monte Moriá, entendeu? E são coisas que é preciso que o povo descubra, o povo de Deus tem que saber, entendeu, dessas coisas, né? Porque senão fica muito, como é que se diz, as mesmas coisas todos os dias. Não pode, tem que aprender a palavra de Deus como ela é. Quando nós vemos que no 320 aparece a figura de Alexandre o Grande, antes de Cristo. E em 320 mais ou menos aparece uma outra figura que fez a mudança, que foi o nosso Constantino, nosso não, do povo católico, Constantino, que é o criador, na verdade, fundador da Igreja Católica. A igreja estava sendo perseguida da época dos anos 50 por ali em diante, a perseguição. Depois Jesus faleceu, depois Jesus morreu, ressuscitou, lógico. Aí vem a perseguição da igreja, passado mais um tempo. Aí aparece o apóstolo Paulo, e a igreja foi perseguida. E Diocleciano, todos esses caras, foi a perseguição mais forte. Aí mais um pouquinho para frente nós temos quem? Constantino, que foi enfrentar, esqueci, Magêncio, o adversário dele, foi enfrentar esse tal de Magêncio e teve uma visão, segundo eles, que disse que se ele usasse o símbolo da cruz, ele venceria a batalha. Ele usou o símbolo da cruz
e venceu uma batalha e se converteu, entre aspas, ao cristianismo. Daí para cá uma bagunça que só você olhando lá no YouTube, no History, você vai entender. Entendeu? A Igreja Católica nada mais é do que uma forma pagã, disfarçada de se adorar. Eles adoram imagens, idolatria. Deus não permite a idolatria. Deus não suporta ser dividido com outras coisas. Não é só imagem, não. Pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, pode ser tua casa, pode ser o teu filho. Tanto é que lá em Moriá, Deus fez um teste com Abraão. Vai ver que os diabos já estavam falando lá nas fofocas satânicas lá, dizendo, olha, tá vendo? Ele já está mais interessado no filho do que Deus, olha. Ele agora já esqueceu o Deus dele. Aí Deus fez o teste e mostrou para todo mundo que um homem, quando decide ter fé em Deus, quando decide servir a Deus, nada segura ele. Nem a morte assusta ele. Entendeu? Aí nós temos John Wycliffe, William Tyndale. Por que não fala desses homens que entregaram, se arriscaram? Wycliffe não morreu, mas foi perseguido, e depois de morto, seus ossos foram tirados. Depois de morto, só por de raiva da Igreja Católica, que o homem revolucionou. Mas vem John Hus, da Boêmia, nós temos Boron, uma mulher, nós temos vários homens, entendeu, do passado, e nada mais de que falar de que Martinho Lutero, o da Alemanha, entendeu, que foi chamado, foi excomungado, mas que trouxe hoje o protestantismo. O protestantismo de hoje é bem diferente do que deveria ser. O povo evangélico de hoje está tão idólatra aos seus pastores, seus líderes, seus bispos, seus edis, seus outros mais aí, que esquece que realmente é Jesus que deve ser adorado, é Deus que deve ser adorado. Não mudou muita coisa. E além do mais, vive naqueles mesmismos. Manda eles ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade, que é a Bíblia, e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Como é que você vai andar na luz se você não lê a palavra de Deus? Eu estou falando da palavra de Deus. 10.000 capítulos mais ou menos. 31.000 versículos. Você leu todos eles? Li. Entendeu? Procurou saber onde é? Geografia bíblica. Ver a história do mundo e confrontar e falar, é por aqui. Não duvidar. Confrontar, agora eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Porque eu estou há anos ouvindo isso, graças ao YouTube, que tem coisa porcaria, mas tem coisa boa. Você escolhe. Você vai na feira, você escolhe. Se quiser levar tomate podre, finalzinho, chega no finalzinho. Mas se você quiser novo, chega de manzinho, que ele está bem fresquinho, saiu do mercado naquela hora. E se quem tem o altar de Abraão, que ele fez ali um altar, um juramento com Deus. Nós temos o Poço de Jacó, que é samaritano, que aí temos também o Monte Eba, o Monte Gorazim, ou Gerezim, como o pessoal fala. Enfim, nós temos a história da Bíblia para ser lida, entendida e amada. Por quê? É a história que conta o amor do nosso Deus por nós. Se você não lê a Bíblia, quer ouvir o seu líder, pastor é só Jesus, pelo amor de Deus. Pastor, homem de Deus, pastor é Jesus. Jesus é o pastor. Aquele ali é um pregador, que nem eu estou pregando. Não tenho teologia. Eu tenho estudo da palavra. É estudar a palavra e estudar mais ainda. Ah, mas vai julgar heresia. Olha, tá cheio o cara formado em pastorado, fazendo porcaria, fazendo coisa errada, indo contra a palavra de Deus e falando coisa errada também. Mas é formado, porque tem teologia. Não desfaço daqueles que estudam. Mas hoje em dia não se tem estudo bíblico. A pregação é as mesmices. Eu posso gravar 1000 e elas são todas iguais. E se separar uma da outra, não colocar essa naquela igreja, dá tudo na mesma. Não há mais vida com Deus. Entendeu? Bom, agora, a partir de agora, já estou abrindo aqui, que eu vou conseguir, com a graça de Deus, com painéis que eu tenho, eu quero fazer estudos bíblicos. Tá? Estudos bíblicos são importantes para que nós tenhamos conhecimentos, saibamos. O meio da Bíblia, Salmo 118. Maior Salmo, 119. Maior capítulo, Salmo 119. E menor capítulo, Salmo 117. 117, 118, 19. Coincidência? Não sei, você pega e dá uma avaliação aí. Tá bom? Importante é que você leia a palavra de Deus, ame essa palavra, tá? Procure coisas que te tragam coisas boas. Não vai procurar esses documentários da History
tão somente dar risco, que às vezes eles estão mais dizendo que Deus não existe, que a Bíblia é uma mentira, do que dizendo que a Bíblia é verdade. Procura ler a palavra e ler o lado histórico da coisa, mas sempre colocando na sua cabeça: Deus é verdadeiro, Deus é verdade, ama não o pecado, mas o pecador, e mandou seu Filho para que você creia nele, aceite Jesus como seu Salvador e seja salvo. Haverá um arrebatamento, haverá o grande tribulação. Nós estamos esperando só isso. Israel voltou para 1948, Israel que estava espalhado desde da época de Adriano, que fez a diáspora, desde essa época. O templo foi destruído no ano 70, com o general Tito, da família lá dos Vespasiano, e aí o que acontece? O povo ainda estava por lá um pouquinho, aí veio aquelas revoluções lá do povo revoltado, e aí o imperador Adriano mandou o pessoal, e desde então, quase 2000 anos, o povo, mas Deus fala nas suas profecias, em Jeremias, em Malaquias, em Daniel, que ia trazer o povo de volta, e trouxe. Essa profecia se cumpriu no ano de 48. Gente, faltava pouco tempo para eu nasci em 1963, e essa profecia se cumpriu. E o que estamos vendo aqui? Jesus falou peste, fome, terremotos, guerras. Israel ele fica num ponto aonde dá vazão para a África, para a Inglaterra, para a Europa. Ele atrapalha as nações. Todo mundo quer Israel. Porque tendo Israel, ele libera. O mundo vai ser uma coisa só. Aonde o diabo vai aparecer. Porém, antes que venha a grande tribulação, Deus tem um livramento. O livramento é o grande arrebatamento. Para ter ser levado nesse grande arrebatamento é pegar. É puxar. Apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios, acho que 15, se eu não me engano, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Ou seja, quem está morto vai ser transformado e quem está vivo vai ser transformado. Você vai para o céu, para morar na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Mas você já fez a tua decisão? Ou você fez e continua vivendo uma vida normal, com raiva de um, com ódio de outro, fazendo coisa errada. Então você fez a decisão por fazer mesmo, que Deus não vai aceitar isso. Deus não se deixa enganar. Ele é Deus, Ele sabe do íntimo seu. Ele sabe do teu fim, do começo, do teu meio, sabe do teu DNA, do astro do seu comunicado. Foi Ele que fez tudo isso. Você tem que ser sincero, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para ter direito ao céu e ao arrebatamento. Caso você viva mais, já estamos chegando perto, talvez, desses acontecimentos, você não aceitar Jesus Cristo vai passar pela grande tribulação. E a Bíblia fala que não houve nenhuma igual a essa. Mas, pô, você olha o mundo, tantas desgraças teve, vai ter a grande tribulação. Eu não quero passar por isso. Quem morreu em Cristo já está salvo. Quem não morreu. Mas quem está vivo tem que estar esperando o arrebatamento. Mas que esses acontecimentos vai ter, vai. Porque o templo foi destruído quando? Primeiro templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, no ano 600, mais ou menos, 580. Quando vem Tito, no ano 70 depois de Cristo, destrói o segundo templo que foi construído por Herodes, que levou cerca de 40, 30, 20 anos para construir isso aí, sei lá. O mesmo Herodes que mandou matar as crianças. Então ficou sem templo. Sem templo e sem sacrifício. Sem sacrifício, quem é que tira o pecado do mundo se não tem sacrifício? É Jesus Cristo. Jesus Cristo agora é o Cordeiro permanente, desde quando ele morreu, é o Cordeiro o qual Deus perdoa o pecador. Antigamente o sacerdote de Israel tinha que fazer as expiações, tinha que levar cordeiro, animal sem mancha, para ser imolado no templo. Agora não precisa, porque o homem, que é muito superior ao animal, o Filho de Deus, foi entregue. Já Abraão lá no Monte Moriá, novamente dono da rocha, é o Monte Moriá, e onde ficou o antigo templo. Deixa os muçulmanos pensar lá do jeito deles. Nós sabemos que Abraão levou Isaac, não Ismael, para ser sacrificado ali. E ali, certo? Onde vai ter todos os acontecimentos, vai ser construído o terceiro templo. Mas esse ser que vai construir o terceiro templo, ele vai enganar o povo de Israel. Vai permitir o sacrifício, e quando acabar no meio do povo estiver todo empolgado fazendo o sacrifício desnecessário, porque Cristo já morreu por todos nós, ele vai cessar o sacrifício. Vai sentar no templo, é a apostasia das apostasias, ele vai ser querer adorado como Deus na terra. Pensou nisso? E aí vai ter a besta, o falso profeta, querendo fazer a trindade, né? O anticristo. Pensa bem
que nós estamos perto desses momentos. As crianças que estão nascendo agora, perceba que não está nascendo muitos seres humanos. O mundo está se voltando mais para cachorro, para gato, para animal. Aquelas casas que antigamente tinha 2, 3 filhos, às vezes nem tem. Estamos chegando perto dos acontecimentos que se dá ali em Jesus e Mateus. E depois o apóstolo João na ilha de Patmos, Turquia, ali perto da Turquia, aonde ele foi, recebeu a revelação do Apocalipse. Está tudo ali para você entender. Mas se você quiser viver desordenadamente, Deus não te proíbe, Deus não te força a adorar Ele. Deus não te força a adorar Ele. Você adora se você quiser. Quiser viver num mundo de boa, de boa. Tu vai ser feliz, tu vai sorrir. A chuva vai cair na tua cabeça. O sol vai ter água para você. Tu vai passear, vai viajar. Deus não vai se vingar porque você estava pecando. Mas depois da sua vida aqui, que você morrer, o juízo é que vai fazer a diferença. Quem aceitou Jesus Cristo, está escrito no livro da vida. Foi aberto um grande livro, você vê em Apocalipse. E aquele que estava escrito no livro da Bíblia achou descanso e paz com Jesus. E o que não estava escrito? Juiz. Deus Todo-Poderoso. Esse é o Apocalipse. Essa é a história simples. Igreja não é isso. Cristão não é isso que está vendo por aí. Vou para a igreja para se sentir salvo. Você se sente salvo aqui, ó. Estou me sentindo salvo. Vamos lá. Salvo por Jesus. Acabou. Eu não sou crente porque eu estou treinando. Se eu ficar de cueca, eu não sou crente. Se eu ficar de sunga na praia, eu não sou crente. Deus me conhece no DNA. Não é na pele, não. Então, cabe a todas as pessoas que tiveram o poder de ouvir esse vídeo procurar rapidamente se consertar com Deus sinceramente, que Deus não aceita hipocrisia. Deixa o ser humano aceitar a hipocrisia. Se convertam dos seus maus caminhos e aceite Jesus, querendo ser salvo realmente por Jesus. Beleza aí? Vamos treinar um pouco mais. Aqui vai ser o cantinho onde eu vou poder treinar e pregar a palavra de Deus. E já comecei pregando, para que todos vocês saibam que o homem que é forte um dia enfraquece. O que é sábio, o que é aquele que é esperto, um dia tem Alzheimer, não lembra nem do nome. E o que é valentão pode ter mal de Parkinson. Simplesmente mal consigo sustentar sua mão que começa a tremer. Invencível, só Deus. O tempo passa e mostra como nós não somos nada. E essa força um dia vira fraqueza. Mas aquele que está em Deus, em Jesus, essa fraqueza vai virar em força eterna. Vamos lá, tchau pra vocês aí. Vamos desligar.